Olá, olá, meu povo, muito boa noite, muito boa noite. Quinta-feira, já estou aqui preparada com o meu cafezinho, porque se tem uma coisa que quinta-feira pede, é um cafezinho, porque eu não sei como é por aí, mas quinta-feira é o dia mais caótico na minha agenda. Toda semana eu me organizo para quinta-feira ser tranquila, para quinta-feira já começar dando aquele clima de fim de semana, mas nunca dá certo. Quinta-feira sempre vira o caos aqui no escritório, na minha, sempre surge várias coisas para fazer, várias coisas que não estavam na agenda. Então assim, toda semana o dia mais caótico da vida é quinta-feira. E daí chega essa hora, eu só sobrevivo assim, ó, com um cafezinho. Mas amanhã já é sexta, estarei mais tranquila, né? Finalizando mais uma semana. E finalizando hoje também o nosso prepara para o programa de adequação à LGPD. Foram 4 lives, hoje chegamos na 4ª live. Aqui já falamos sobre a prática na LGPD, já falamos dos desafios do primeiro cliente, dos primeiros clientes, né? Todos os desafios da atuação ali na prática. Falamos ontem sobre vendas na LGPD, como vender LGPD, como vender os produtos na LGPD. E hoje vamos falar de um dos melhores produtos para se vender na LGPD, que são os documentos na LGPD. Então, vamos falar de documentos e vamos começar agora. E por que eu falo que os documentos são um dos melhores produtos de se vender na LGPD? Porque muitas vezes o cliente só tem consciência de que ele precisa de um documento quando fala em adequação da LGPD. Às vezes ele acha que só precisa de uma política de privacidade, às vezes ele acha que precisa somente de uma cláusula num contrato que fale sobre proteção de dados. A consciência dele é achar que é isso. A adequação à LGPD é adequar documentos, é fazer documento, é fazer um contrato. E isso é ruim por um primeiro momento, porque gera uma certa frustração na gente, porque a gente quer adequar tudo, quer fazer o programa de adequação, mas eu já te ensinei que isso é uma estratégia de venda. E por isso o documento é o importante. Se o cliente quer documento, dê documento para o cliente. E detalhe, faça o melhor documento possível. E agora eu vou te dar uma dica de vendas que todos os gurus de vendas falam, então não é nenhuma novidade, mas você precisa saber. Entregue sempre mais para o cliente do que ele pediu. Então, se ele te pedir uma política de privacidade, primeiro entregue a política de privacidade, a melhor da vida ali, você vai se dedicar 100% com ela. Mas entregue mais que isso. Entregue o mapeamento que você fez para fazer essa política de privacidade. Entregue ali a análise de riscos que você fez desse mapeamento para fazer a política de privacidade. Um over delivery, que a gente chama, entregar mais do que ele contratou. Por quê? Ele vai ficar satisfeito, vai gostar de você, né? Quem não gosta de pague um, leve dois. Mais do que isso, com essa gestão de risco, com esse mapeamento, com esse ETRA que você entrega para o cliente quando ele pede os documentos, você está fazendo uma conscientização com o cliente. Ele vai olhar aquele mapeamento, ele vai olhar aquela análise de riscos e ele vai pensar: caraca, não era só um documento, não era só uma política de privacidade, tem muito mais risco aqui. Então, por isso que eu sempre vou defender. Documento é uma estratégia de venda, você fazer o documento e é um dos melhores produtos. E além de ser, às vezes, muitas vezes, o produto porta de entrada do cliente. O cliente te procurou ali para fazer um documento, você fez o documento, ele já vai ter você como referência da LGPD, e a partir daquele momento vocês vão ter um contato, porque vocês já aprenderam comigo que cliente, uma vez cliente te procurou, você tem que manter um contato, manter a conscientização. Toda vez que ele ouvir falar de LGPD, ele vai lembrar de você, porque você vai ser a referência dele. Então, é um excelente produto para abrir as portas da empresa do cliente para você. Então, não negligencie esse produto. E tem várias formas de você poder vender documentos, porque existem uma infinitude de documentos. Você pode vender somente um documento, com uma política de privacidade, ou você pode vender packs de documentos. Às vezes você lista ali, você vê, analisa ali, acha que a empresa dele precisa de 6 documentos, você vende um pack de 6 documentos, às vezes você vende 2 juntos, às vezes ele quer um contrato de trabalho, uma adequação do contrato de trabalho, e você consegue falar com ele da importância dele ter também um regulamento interno sobre o uso dos dados pelos funcionários, você acaba vendendo esses 2 tipos de documentos, um pack de documentos para funcionários. Então, assim, oportunidades não faltam. Então, não negligencie os documentos. Mas para o documento ser um produto top aí, para você entrar na empresa do seu cliente, abrir as portas da empresa do cliente para você, você tem que fazer o documento, saber fazer o documento. E saber fazer um bom documento é um diferencial. Vivemos uma era de chat GPT.
Vivemos uma era que a inteligência artificial está fazendo documento à torto e direito. E antes dessa era, já existia o Google, que tem modelo do que você quiser, do que você nem imagina, tem um modelo. Ou seja, se você colocar agora no ChatGPT, abre o ChatGPT e pede para o ChatGPT criar uma política de privacidade, ele vai fazer isso em 2 segundos. Aí as pessoas ficam, ai, mas a inteligência artificial veio para substituir a gente. Ai, o advogado vai acabar. Ai, a nossa profissão vai acabar. Vai acabar sim, o advogado meia boca, o advogado do modelo, o advogado que não pensa fora da caixa, o advogado que não tem criatividade, o advogado que não olha ali para a situação concreta e analisa as melhores possibilidades, as melhores estratégias para o cliente. Esse advogado vai acabar. Mas você não é esse advogado, eu não admito que você seja esse advogado, esse consultor de proteção de dados. Você aprendeu comigo que a gente tem que ter estratégia, que a gente tem que pensar fora da caixa, e na hora de fazer os documentos, é um momento que você vai pensar fora da caixa. Você pode até pegar um modelo do ChatGPT, ter sua base padrão. Lá no programa de aceleração LGPD, eu entrego os meus modelos que eu uso na minha consultoria, e você pode ter eles por base, tá tudo certo. Mas o que você não pode é fazer Ctrl+C e Ctrl+V. Você vai olhar esse modelo que você pegou de mim, no ChatGPT, ou que você começou do zero, você vai olhar para esse documento e você vai olhar para a realidade do seu cliente e vai falar qual o melhor documento se adequa a essa realidade. A adequação é isso, é um match da realidade com o que a gente sabe da proteção de dados. Então, é essa expertise que você tem, é esse o diferencial que você vai ter, e é isso que vai diferenciar você, consultor de proteção de dados, do ChatGPT. Então, use isso a seu favor. E como a gente faz o melhor documento, como a gente consegue esse diferencial? Primeiro, conhecendo a proteção de dados de cabo a rabo, você tem que ter todo o conhecimento ali da proteção de dados, de como funciona a proteção de dados, não tem como escapar. Então, porque, igual eu falei, é o match perfeito. Você tem que conhecer a proteção de dados e você vai olhar para a realidade do seu cliente e vai falar, esse documento é o melhor nessa situação. Então, conhecer proteção de dados, tem que saber. Mas mais do que isso, entender a função de cada documento. Quando você entende a função, o porquê os documentos na LGPD existem, fica muito mais fácil você fazer um documento. Você consegue fazer o documento todo voltado para aquela função. Então, entenda, sempre pergunte por que daquele documento. Porque aí, quando você analisar a realidade ali da empresa do seu cliente, você vai falar, essa situação aqui pede uma política de privacidade, pede um termo de consentimento, pede um regulamento interno, pede uma adequação dos contratos trabalhistas, você vai conseguir ter essa análise, esse olhar amplo e ser diferente do ChatGPT. E aí, a função, os documentos têm 2 funções. Uma função que eu chamo que é a função genérica, que todo e qualquer documento da LGPD tem, que é a função de informar. A gente, quando lê a LGPD, existem 2 palavras que se repetem em vários momentos da LGPD: transparência e informação. A adequação à LGPD, uma empresa estar em conformidade com a LGPD, é uma empresa que informa para o titular de dados como ela utiliza os dados, que dá transparência nesse uso dos dados. E todos os documentos, quando você para analisar, todos os documentos possíveis numa adequação à LGPD, tem esse caráter informativo. Vai mudar o destinatário que é daquele documento, vai mudar a quem ele vai informar, mas sempre os documentos vão estar informando alguém. Uma política de privacidade vai estar informando alguém de algo. O relatório de impacto vai estar informando alguém de algo. O ROPA vai estar informando alguém de algo. Teste de legítimo interesse, todos os documentos vão estar informando e dando transparência sobre algo a alguém. Esse é o ponto principal que você tem que ter na sua cabeça. E por que eu falo isso? Que a função genérica ali do documento é informação. Porque o primeiro passo para você fazer um bom documento é você se lembrar disso. Porque o que a gente vê na prática? Documentos que não informam nada. Documentos genéricos, documentos que falam e não dizem nada. Não são raras vezes que eu, consultora de proteção de dados há anos, que vivo estudando isso, me dedico exclusivamente, basicamente, a isso, abro uma política de privacidade no site e não entendo nada. Leio a política 1, 2, 3 vezes e não sei responder para ninguém o que vai acontecer com os dados. Não são raras as vezes que eu pego um termo de consentimento e eu não entendo nada, não consigo saber o que vai fazer com os meus dados. Que eu analiso uma cláusula contratual sobre proteção de dados e não entendo nada. E aí você pensa, tá precisando estudar, né, Lex? Não é isso.
porque são cláusulas, são documentos que não informam. São documentos Ctrl+C, Ctrl+V da internet que fala que vai usar meus dados de acordo com a LGPD. E não é isso, não é essa a função de um documento na LGPD. O documento na LGPD não tem que me informar que a empresa vai utilizar os dados conforme a LGPD. E isso eu já espero, já é o pressuposto principal daquela empresa que ela esteja em conformidade com a LGPD. Os documentos têm que me informar sobre o uso dos dados. Só que, na maioria das vezes, esses documentos não estão informando. São documentos genéricos, são documentos que não servem para nada, porque não estão cumprindo aquelas obrigações que a LGPD traz expressa em várias ocasiões. Dever de informação e dever de transparência. Então, você, ao elaborar qualquer documento na LGPD, tenha esse pressuposto. Todos esses documentos têm como objetivo geral levar informação. Não faça documentos genéricos que não informem nada. Utilize uma linguagem acessível, que a pessoa que é destinatário daquele documento vai entender. Faça de uma forma estratégica, bem estruturada, que as pessoas vão ler, que tenha lógica, que faça sentido. Não seja um profissional que faça documentos que não informem ninguém. Eu vou contar um pouquinho da minha prática, porque eu já fui chamada em algumas empresas para refazer adequações mal feitas. A gente fala que a adequação LGPD está no segundo período, porque teve aquele boom ali, quando a lei entrou em vigor, de algumas empresas procurarem se adequar, e muitas se adequaram de qualquer forma, com profissionais do adequa sua empresa em 3 dias, traga o seu amor de volta em 2, aquela coisa toda assim, né? Que basicamente as pessoas estavam oferecendo adequação a R$100 em 3 dias. Muitas empresas procuraram essas adequações e agora estão no momento que elas estão vendo que isso não serve para nada. Então, já tem empresas me procurando para refazer adequações que foram mal feitas. E aí, não foi uma, não foram duas, foram várias situações que na hora que eles me entregam os documentos ali que foram feitos na adequação, o gestor, o dono da empresa, não sabe te falar o que tem naquele documento. Eu pergunto assim, tem uma política de privacidade? Tem, mas o que ela fala mais ou menos, só para eu entender ali em que ponto você está? Ele vira e fala assim, não sei, porque eu não entendo a política de privacidade. Olha o absurdo. O consultor, se pode se chamar uma pessoa assim de consultora, mas esse profissional aí foi na empresa, fez um documento que nem o gestor entende. Aí eu vou pegar o documento, nem eu entendo, porque ele não informa nada, está numa linguagem estritamente técnica, não tem lógica nenhuma o documento, tá desculpa a palavra, uma bosta. E aí tá a pessoa ali, o empresário, achando que ele está adequado. E aí, daqui a pouco, ele sofre uma sanção, ele sofre uma condenação, ele tem algum problema, algum questionamento, ele não sabe responder o cliente, e aí ele vai ter problemas por causa de um mau profissional que fez adequação ao LGPD. Não seja esse profissional. Faça documentos que as pessoas entendam, porque o documento tem a função principal de informar. Então, sempre olhe quem é o destinatário daquele documento. É o titular de dados? É a sociedade? É NPD? Faça o documento numa linguagem que essas pessoas entendam. Esse é o primeiro ponto para você fazer um documento da LGPD bem feito. Outro ponto que eu quero deixar muito claro para vocês, e também eu quero que vocês internalizem e saiam daqui com isso assim super consciente, que não existe um rol de documentos que uma empresa tem que ter para estar em conformidade com a LGPD. Várias vezes as pessoas vêm me perguntar em caixinha, em inbox, tirar dúvidas comigo de perguntar quantos documentos precisa ter numa adequação à LGPD? E aí eu dou aquela resposta que a maioria das pessoas que já me perguntaram qualquer coisa da LGPD já ouviram, que é, depende. Lembra que eu falei? A adequação à LGPD é um match perfeito. Legislação de proteção de dados e empresa. Realidade da empresa com a legislação de proteção de dados. Não tem como eu te falar que com 5 documentos a empresa vai estar em conformidade com a LGPD, com 10 documentos, ou com esse documento, todas as empresas vão estar em conformidade com a LGPD. Não tem. Cada empresa tem uma realidade. Cada empresa utiliza os dados de uma forma. Você que vai ter que ter a expertise de olhar para aquela empresa e falar, essa empresa precisa de 5 documentos para estar em conformidade. E os documentos são esse e aquele. Essa empresa aqui precisa de 10 documentos para estar em conformidade. E os documentos são esse e esse. Parem de ficar procurando receita de bolo em adequação LGPD. Procurar receita de bolo em adequação LGPD é um dos erros piores que você pode cometer. Patrícia falou, porque não é só entregar o documento, vai fazer uma apresentação para esclarecer todos os pontos requisitos. Sim, falando daquilo que a empresa não entende o documento, é justamente isso. As pessoas compraram adequações ali, receberam documentos que ninguém explicou nada para elas o documento.
Só que a empresa esquece que depois que o consultor entrega a consultoria ali para ela e vai embora, quem vai ter que prestar esclarecimentos é a empresa. É o encarregado de dados que ela colocou ali na porta da frente, mas é o agente de tratamento que vai dar esse esclarecimento. O consultor não está mais ali. E ela vai saber dar esses esclarecimentos? Com um contrato, com um documento totalmente genérico, com termos técnicos, muito menos ela vai conseguir. Então, tem que fazer um documento que a empresa entenda, explicar o documento tintim por tintim para a empresa, fazer a apresentação, fazer uma capacitação ali do quem vai ficar responsável por ser o encarregado de dados ou do gestor sobre aqueles documentos, para que eles entendam todos os pontos dos documentos. Mas, conforme eu disse também, não busque esse rol de documentos, não busque esse checklist. Óbvio que a gente estuda ali os documentos que existem na LGPD, e alguns, basicamente, sempre vão ter. Por exemplo, política de privacidade sempre vai ter numa empresa. Pode não ter com esse nome. Política de privacidade, termo de privacidade, código de privacidade, o nome pode variar. Mas um documento com a função de política de privacidade, toda e qualquer empresa vai ter. Então, esse documento a gente sabe que vai ter. Empresa que tem funcionários, a gente sabe que pelo menos o aditivo ali do contrato de trabalho informando sobre o uso dos dados dos funcionários vai ter. Então, assim, alguns documentos vão acabar tendo em quase todas as empresas. Mas pare de correr atrás de saber se são 5, se são 10, se são 20 documentos que faz uma empresa estar em conformidade. Uma empresa está em conformidade quando ela consegue dar transparência e informação sobre o uso dos dados dela. Com quais documentos você vai fazer isso? Você, consultor de proteção de dados, que vai ter que saber responder olhando o caso concreto. E além dessa função geral que eu falei que os documentos têm, cada documento tem a sua função específica e você precisa saber essas funções específicas para você parar de ficar procurando modelo pronto, copia e cola na internet de documentos e saber analisar e montar o seu, ou talvez pegar um modelo, igual eu disse, mas saber transcrever para a realidade, sabendo a finalidade de cada documento. Eu trouxe 5 documentos aqui para exemplificar para vocês como que a gente analisa a finalidade deles na prática para fazer esses documentos. O primeiro documento que eu trouxe foi a política de privacidade, porque é o documento mais famoso, é o documento que a gente mais procurado para fazer. E conforme eu disse, é o documento que toda e qualquer empresa vai ter. Talvez não é sempre com esse nome, e esse é um erro também que vocês cometem, porque às vezes eu comento algum documento nos stories, e a pessoa fica desesperada. Eu nunca vi um documento com esse nome, eu nem sabia que existia. Só que às vezes a gente muda os nomes, a gente personaliza o nome para a realidade. Tem empresa que eu chamo de política de privacidade, tem empresa que eu chamo de código de privacidade, depende ali do que a gente vê ali no feeling e tudo mais. Então, assim, mais importante que o nome ali que está em cima, entenda a finalidade de cada um dos documentos. E a política de privacidade tem qual finalidade? A política de privacidade tem a finalidade de dar transparência de como aquela empresa utiliza os dados. Toda essa utilização de dados, todo esse tratamento de dados da empresa vai estar numa política de privacidade. As pessoas ainda se chocam quando eu falo que tem que ter política de privacidade em empresas que não estão na internet, empresa que não tem site, empresa que é offline tem que ter política de privacidade. Algumas pessoas ainda se chocam quando eu falo que tem que ter uma política de privacidade voltada para os dados dos funcionários. Às vezes eu faço até separado, uma política de privacidade mais geral ali para os clientes e tudo mais, e política de privacidade dos dados dos funcionários. E as pessoas falam, política de privacidade de funcionário? Mas precisa? Precisa, a gente não precisa da transparência do uso dos dados. Então, sabendo a finalidade de uma política de privacidade, você vai entender agora por que toda empresa precisa de uma política de privacidade. Política de privacidade não é só para falar como a empresa utiliza os dados online no site, não. É para falar como toda e qualquer empresa, mesmo a sua empresa aí, você trabalha sozinho em casa, tem que ter uma política de privacidade. Ali você vai estar dando transparência sobre o uso dos dados na empresa. E aí, um erro que eu vejo muito acontecendo nas políticas de privacidade é o que eu falei, políticas de privacidade que não informam. Política de privacidade que fala que trata dados em conformidade com a LGPD, que coloca os tratamentos de uma forma genérica, que coloca todas as bases legais falando que pode usar daquelas. Não faça isso. Eu tenho que ler uma política de privacidade e entender como aquela empresa utiliza dados. Você tem que pegar uma política de privacidade e entender como a empresa utiliza dados. Não pode ter preguiça, não pode ser genérico, não pode ser sucinto. Ali é o documento para se falar e falar muito. Outro erro também, políticas de privacidade que são verdadeiros paredões de texto sem fim. Eu já peguei políticas de privacidade que são, sei lá,
10, 15, 20 páginas que na quinta eu já estava abrindo boca de sono, porque era termo técnico, era uma chatice, eu não entendia nada. É o seu dever, enquanto consultor de proteção de dados, fazer numa linguagem acessível, numa linguagem boa de se ler, ter criatividade ali, ter a estrutura, né? A gente fala muito de visual law, tudo mais, fazer uma estrutura ali, não é encher de desenho, nada disso, mas uma estrutura que seja agradável de ler, que tenha lógica a leitura, que você consiga entender toda a sequência ali, é toda a sua função fazer isso da melhor forma possível. Mas, repito, não é documento para ter preguiça, não é documento para ser sucinto. É na política de privacidade que a gente dá essa transparência e dá essa informação. Capriche nesse documento. Outro documento que eu trouxe, que existe também, é o termo de consentimento, que é bastante utilizado e é onde a gente vê, não preciso nem falar, né? Um monte de porcaria. Hoje eu tô falando muito palavrão, eu peço perdão, mas é porque, assim, eu não consigo achar palavras para descrever as atrocidades que eu vejo, tanto em política de privacidade como em termo de consentimento. É um show de horrores. E qual é a função do termo de consentimento? Na verdade, antes de falar isso, eu vou até falar uma coisa que eu nem tinha programado para falar aqui, que existem dois termos e a gente tem que aprender a diferenciar. Existe termo de consentimento e existe termo de ciência, mas as pessoas parecem que não entendem isso e colocam tudo junto. O que tem de termo de consentimento, pedindo consentimento em situação que não era para pedir consentimento e que bastava um termo de ciência, porque você não precisava de pegar a autorização do titular, você só precisava falar, olha, titular, estou utilizando seus dados aqui, tá bom? Mas você não precisa autorizar não, porque tem uma lei que me obriga a utilizar os seus dados. É um show de horrores. Termo de consentimento é o termo que você pega a autorização do titular para utilizar os dados dele. LGPD traz regras e requisitos de um termo de consentimento, de uma coleta de consentimento. Mas trazendo aqui de forma mais simples, consentimento tem que ter liberdade, e aí que os erros acontecem. O titular pode falar, quero que utilize meus dados, pode tratar meus dados, pode utilizar a empresa. Ou o titular pode falar, não, não quero que você utilize meus dados. 90% dos termos de consentimento que a gente vê por aí, o titular não tem direito de falar não. Por quê? Estão coletando dados que têm uma obrigação legal, uma obrigação contratual, que existe uma necessidade que independe da vontade do titular, permitir ou não o uso desses dados com termo de consentimento. Não cometa esse erro. Se não tiver liberdade do titular, o termo de consentimento não vale de nada. Além disso, informar no termo de consentimento como aqueles dados vão ser utilizados. O termo de consentimento não é um cheque em branco que o titular assina e aí a empresa pode utilizar meus dados para o que você der e vier, pode utilizar da forma que você quiser. Não. Ele é restrito, ele é específico, ele é informado. O titular tem que saber qual dado que ele está consentindo, para que finalidade, como vai ser utilizado, tem que ter esses detalhes. A maioria não tem, só fala que você autoriza que a empresa utilize seus dados, beijo, tchau. Não pode, não é um cheque em branco. Com termo de consentimento que fala que autoriza a empresa a utilizar os dados, beijo, tchau, é nulo. Não pode ter termo genérico. Então, o termo de consentimento tem essa função de pegar essa autorização do titular e mais, de informar previamente, antes dessa autorização, como o titular vai utilizar os dados, para o titular falar assim, ok, empresa, pode utilizar esse dado meu aí para essa finalidade que você informou. Ou o titular falar, não, não quero que você utilize os dados. O outro documento que eu falei, que as pessoas confundem, é o termo de ciência. É o termo que você vai informar o titular ali, na hora da coleta dos dados dele, que você está pegando os dados dele, mas que existe uma obrigação para você pegar. Exemplo, você vai no médico, levar os seus exames, o médico vai analisar os seus exames, pegar os seus exames. Não é termo de consentimento. Não tem como você sentar ali na frente do médico e falar assim, não quero passar minhas informações, não quero passar meu histórico de doença, não quero entregar os exames que eu dei, não quero. Só vim aqui sentar e te olhar. Não vai efetuar aquele contrato de prestação de serviço seu e do médico. Existem obrigações intrínsecas ali daquela relação, num contrato mesmo que informal que você não assinou, que ele precisa coletar os seus dados. Ele precisa dessas informações, ele precisa analisar o seu exame, ele precisa preencher um prontuário e deixar registrado todas as informações. Você não tem essa escolha, você teve escolha de querer ir no médico ou não. Ali você teve liberdade. A partir do momento que você aceitou esse contrato ali de prestação de serviço do médico, você tem que submeter os seus dados a essa prestação, alguns dos seus dados, né? Os dados necessários. Não estou falando que
O médico pode fazer o que ele quiser, não, pegar todos os dados, não, mas aqueles dados necessários da forma correta, você tem que submeter isso. Ele não tem que pegar uma autorização sua, um consentimento de que você autoriza ele a ver o seu exame e anotar no prontuário. Não, ele tem que te dar um termo de ciência. Então, esses erros que são muito cometidos. Muitas vezes você não precisa da autorização do titular, você precisa só informar. E aí, ok, você pode pedir ali no termo de ciência que o titular dê um visto, que ele dê uma rúbrica, que ele dê um ciente, não autorizo. São documentos diferentes. Todos os dois têm o objetivo de informar o titular, mas um é do titular falar autoriza ou não, e do outro o titular falar, ok, estou ciente. Não confundam esses dois documentos. Outro documento que eu trouxe aqui, cláusulas do contrato trabalhista. Sim, contratos trabalhistas têm que ser aditivados e têm que ser inseridas cláusulas relacionadas ao uso dos dados. Por quê? Porque o funcionário da empresa é um titular de dados. E muitos problemas que acontecem hoje relacionados ao uso dos dados estão indo para onde? Na Justiça do Trabalho. Por quê? Não teve informação ao funcionário titular de dados sobre o uso dos dados dele pela empresa empregadora. Então, é lá no contrato de trabalho que você vai começar essa conversa falando com o titular. Ei, titular, vou utilizar os seus dados, conforme a LGPD, para essas e essas funções, dessa e dessa forma. Então, os contratos de trabalho têm que ser aditivados com cláusulas relacionadas à proteção de dados. E qual a finalidade desse documento, desse aditivo e dessa cláusula? Informar ao funcionário titular de dados sobre o uso dos dados dele. Outro documento que eu trouxe, esse aqui é meu queridinho, adoro ele. Adoro fazer. Regimento interno sobre o uso dos dados, o código interno do uso dos dados, código de conduta do uso dos dados, que nada mais é o quê? Que um documento feito para os funcionários da empresa que utilizam dados com regras, com normas, com orientações de como eles vão poder utilizar os dados pessoais no exercício das funções dele. Então, regras, às vezes, que não pode fazer backup das informações, regras sobre o acesso segmentado, que ele não pode dar acesso para quem não tem a senha daquele acesso, regra de que não pode imprimir documento e usar de rascunho, regra que não pode ter o post-it colado ali na tela do computador com a senha dele, que ele não pode distribuir a senha dele, regras sobre proteção de dados que agora estão sendo aplicadas na empresa. Essa é a função desse regimento interno. E por que eu gosto tanto dele? Eu acho ele extremamente importante. Porque ele auxilia nessa efetividade. Lembra que eu falei em algum desses encontros que a adequação LGPD acontece no dia a dia, na prática, na rotina da empresa? Acontece quando os funcionários estão trabalhando. Não adianta nada você adequar, fazer a adequação perfeita e os funcionários não saberem o que eles têm que fazer. Você tem que capacitar, você tem que treinar, e o ideal é você ter um código ali interno que você entrega, que você treina os funcionários sobre esse código, porque fazer código de conduta sem fazer treinamentos e treinamentos periódicos, inclusive, sobre ele, não serve de nada. Mas você fazendo um código de conduta que tem as orientações, que tem as regras sobre o uso dos dados, que tem as sanções que poderá ser incorrida em quem não seguir aquelas regras, é muito importante. E aí apresenta esse código, dá treinamento, a cada 6 meses dá um novo treinamento para reforçar, para fazer essa cultura sobre proteção de dados acontecer. É um documento extremamente importante e toda empresa que tem funcionário deveria investir sério nela, porque é ela que faz mesmo essa adequação à LGPD na prática acontecer no dia a dia. Quinto documento que eu trouxe, e último, para falar sobre a finalidade, são os contratos entre agentes de tratamento. Contrato entre empresa e fornecedor, contrato entre empresa e terceirizado, contrato entre empresa e os PJs, tudo isso é contrato entre agentes de tratamento. E qual é a finalidade desse documento? Delimitar as responsabilidades dos agentes de tratamento. Falar se o agente de tratamento contador é operador ou controlador. Falar se o agente de tratamento fornecedor é controlador ou operador. Falar se o agente de tratamento TI é controlador ou operador. Definir essas relações, definir os limites de atuação para definir as responsabilidades, para ficar muito claro o que é responsabilidade de um, o que é responsabilidade do outro, e se alguém extrapolar essa responsabilidade, vai ser penalizado. Os contratos entre agentes de tratamento
são importantes justamente para isso, para você estar agindo perfeitinho, certinho, mas o seu prestador de serviço não está agindo certo, se ele fizer uma cagada, hoje eu estou muito com a boca suja, né? Mas se ele fizer algo errado, você não ser responsabilizado, você mostrar que você adotou todas as medidas possíveis, todas as medidas cabíveis para ele agir da forma correta e ele agiu sozinho por conta e risco dele de forma errada. Você tinha, inclusive, um contrato assinado entre vocês falando até onde ele podia ir e ele atuou além daquilo. Então, assim, é um contrato extremamente importante. Mas o contrato, para ser de fato importante e proteger o seu cliente, você precisa saber fazer. Colocar cláusulas genéricas de proteção de dados não vai proteger o seu cliente. Se o fornecedor dele, se o terceiro fizer algo de errado. A Simone tá rindo dos meus palavrões, eu quase soltei um aqui mais pesado sem querer. Se ele não fizer algo de errado. Então, assim, tem que ter um contrato bem estruturado, bem limitado, bem específico para proteger o seu cliente dessas relações. Então, assim, é o seu dever saber fazer esse contrato. Trouxe 5 documentos para falar das finalidades, mas existem vários outros também. Relatório de impacto, que é quando tem a utilização ali de dados que possa envolver algum risco, e você tem que informar a NPD sobre essa análise de risco. Então, é um documento voltado para a NPD, então a linguagem é voltada para a NPD, falando sobre o risco dos dados, o uso dos dados. Tem contrato com clientes, que é um contrato com o titular de dados, que você informa o titular de dados sobre o uso dos dados. Tem o LIA, que é o teste de legítimo interesse. São vários documentos que você pode ter que fazer numa adequação. E conforme eu te disse, depende da realidade da empresa. Uma empresa que não utiliza nenhum dado com legítimo interesse, por exemplo, não precisa ter um LIA. Uma empresa que não tem um site não precisa ter um termo de cookie. Então, tudo isso tem que ser analisado. Por isso que eu nunca vou falar com vocês que com 5, 10, 20 documentos, ou com esses documentos, a adequação está perfeita. Não. Sempre vou falar, analise a realidade da empresa, analise a finalidade de cada documento e veja se cada documento se aplica a essa empresa. Essa vai ser sempre a minha resposta. Sempre vai ser um depende, mas é um depende do bem. E aí, uma coisa que eu sempre falo e reforço, voltando até naquela realidade lá que a gente falou, de estarmos numa realidade de chat GPT, de inteligência artificial, fazendo documentos, é que nós somos advogados. Eu acredito que a maioria que está aqui, que é consultor de proteção de dados, é advogado. É intrínseco à nossa profissão sabermos fazer documentos. Temos que saber fazer documentos. E temos que fazer documentos bem feitos. Então, é sua função saber muito LGPD enquanto consultor de proteção de dados, mas saber também fazer esses documentos muito bem feitos. É sua função olhar para a realidade da empresa, do seu cliente, pegar todo o seu conhecimento que você tem de proteção de dados e saber externalizar isso em documentos e saber fazer isso bem feito. Eu comecei falando essa live sobre a importância de fazer documentos, que é um produto extremamente valioso que você tem nas mãos, é um produto que abre portas de cliente para você, desde que ele seja bem feito. Então, aprenda a fazer documentos, estude sobre os documentos, estude sobre a finalidade dos documentos, porque eles são extremamente necessários, eles são produtos importantíssimos na adequação LGPD e são produtos que estão sendo cada vez mais procurados. Saiba explorar esses produtos para vender LGPD. E eu quero saber se vocês sabem fazer documentos, se vocês estão aptos a fazer documentos, se vocês gostam de fazer documentos. Eu confesso que na adequação LGPD é a parte que eu mais gosto, são os documentos. Quem me conhece sabe que eu tenho não vou falar uma aversão, ou que eu odeio, mas que o mapeamento coloca meu cabelo em pé, né? Porque o mapeamento é uma fase que você entra, tem início, meio, mas parece que nunca tem fim, né? Você vai entrando num buraco ali, numa caixa de Pandora, que é difícil você ver a luz no fim do túnel. Então, assim, faço um mapeamento bem feito, faço detalhado, mas não é a minha parte preferida. A minha parte preferida é a confecção de documentos. Eu olhar para aquele mapeamento e começar a pensar quais documentos podem surgir dali. E muitas vezes eu já faço o mapeamento, já listando ali do lado qual documento que se encaixa naquela situação, montando esse quebra-cabeça. Eu adoro. Mas eu tenho muito esse cuidado de saber quais são as finalidades dos documentos e qual é a função ali, como que eu vou poder demonstrar essa função, principalmente desse dever de transparência, que é muito importante, desse dever de informação. Então, assim, eu faço com muito cuidado, com muito carinho, com muito apego aos detalhes mesmo, porque ali as informações têm que vir nesses detalhes.
A Paty falou que a parte que ela mais gosta é a fase do aculturamento. Eu também gosto, Paty. Gosto muito dessa parte de transformar a cultura. Adoro fazer código de conduta e você fazer o treinamento do código de conduta, mostrar a realidade mudando. Eu também gosto. Gosto muito dos documentos, gosto de treinamento, conscientização. São minhas partes preferidas. Tirando o mapeamento, eu acabo gostando de tudo. Mas também acaba sendo as minhas partes preferidas. Mas, como eu disse, com muito cuidado. Saber olhar para esse mapeamento e saber o que a gente precisa tirar desse mapeamento é extremamente importante. Então, assim, façam documentos com cuidado, analisem a realidade ali da empresa, o que precisa para fazer esses documentos. É esse o recado principal que eu quero deixar para vocês. E parem de procurar checklist de documentos, parem de achar que adequação LGPD tem receita de bolo, tem uma lista, tem um rol. Não tem. Saibam olhar ali para a realidade, descobrir o que precisa e fazer os melhores documentos. Essa era a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Queria trazer para vocês essa importância, até para encerrar esse nosso conversa sobre venda que começou ontem, mas que eu queria trazer os documentos de forma separada, de tão importante que eu enxergo esses produtos para adequação LGPD, para ser vendidos. Não virem a cara quando as pessoas vierem te procurar para fazer somente uma política de privacidade, como eu já fiz em outros momentos, mas eu aprendi a vender na prática e aprendi a importância desses documentos. Rai maravilhosa aparecendo aqui, minha mentora maravilhosa. Érica, gostou da explicação? Imagina, conte comigo e sigam contando comigo. Como eu disse, documentos é minha parte preferida, então sempre que quiserem trocar figurinhas sobre documentos, estou sempre à disposição, só não vem para me perguntar rol de documentos, porque eu vou falar um depende, e vocês não gostam muito do depende, né? Mas é isso, era essa informação que eu queria trazer para vocês. Aprendam a fazer documentos e explorem esse documento. Imagina, Érica, pode contar comigo. E, como eu disse, hoje é nossa quarta e última live dessa semana do Prepara que a gente fez para o programa de aceleração LGPD. Passamos por vários pontos para dar esses insights sobre a prática da LGPD, para mudar um pouco, chacoalhar a cabeça do que a gente pensa, sair dessa bolha fechada quando a gente pensa de LGPD, enxergar possibilidades. Falamos de venda, falamos de desafios, falamos da LGPD na prática mesmo, como funciona, encerramos com os documentos. E amanhã tem lançamento da minha mentoria, tem lançamento do programa de aceleração LGPD na prática. Quem está lá no grupo já vai ficar sabendo logo agora das informações e já vou liberar lá no grupo. No grupo tem desconto, tem informação, tem venda antecipada, porque um dos cuidados que eu tenho com a mentoria, por ser uma mentoria em grupo, é que seja grupos menores, porque mesmo sendo uma mentoria em grupo, eu não gosto de perder a individualidade. Eu gosto sempre de saber as demandas individuais de cada um para poder auxiliar cada um. Então, assim, vai ser vendido primeiro lá no grupo e depois que eu vou vender para fora, né? Deixar prioridade para quem está no grupo acompanhando essa semana toda. Então, se você não está no grupo do Prepara, entre no grupo do Prepara. Por quê? Essa live, já falei que não fica salva. As lives estão sendo salvas somente com link enviado para quem está no grupo. Então, somente quem está no grupo consegue assistir as 4 lives quantas vezes quiser. Tivemos quase 100 páginas, acho que foram 99 páginas de material escrito lá no grupo sobre essas lives, que, ó, vira quase um manual, tá? Modéstia à parte, ficou muito bom, tem muita informação, trouxe bem detalhado ali. Então, temos 99 páginas de material escrito, que só quem teve lá no grupo teve acesso. E quem está lá no grupo vai ficar sabendo depois desse encontro sobre as vendas da mentoria. E já vamos começar a aquecer, tem condição especial. Então, entre no grupo para saber mais detalhes, que você não vai perder. Quero agradecer a participação de todos. Simone já está empolgadíssima ali. Está no grupo, está engajando, estamos falando. E conto com vocês. Sejam muito bem-vindos. Quem quiser entrar no programa de aceleração, amanhã começa oficialmente o ciclo 2. Estou empolgadíssimas, porque soltei um post mais cedo. Acredito que 2023 ainda dê para fazer diferença na nossa carreira da LGPD, porque o ano ainda não acabou. Então, espero vocês lá no grupo para a gente conversar mais sobre isso. Beijo para todos. Muito obrigada pela companhia ao longo desses 4 dias. Foi muito bom ver carinhas repetidas aqui, sempre participando, sempre interagindo. Amo essa troca sobre LGPD. É uma das coisas que eu mais amo fazer na vida, é trocar informações sobre LGPD. Então, vamos sempre fortalecer esse espaço de troca de informações, de troca
de networking, vamos continuar conversando. Simone falou que também acredita que 2023 a gente ainda vai fazer diferença na LGPD. Gosto dessa mentalidade. Nos encontramos no grupo. Beijo, beijo, boa noite. Beijo, Ana. Beijo, Pati. Obrigada pela presença.